sou a professora Débora Lívia e estamos aqui juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso foco será, mais uma vez, analisar a função e as flexões de verbos no modo indicativo. Mas hoje nós veremos os outros modos também, sabemos que são 3, tá? Considerando o gênero discursivo e a intenção comunicativa, ok? Então, só para recapitularmos, rememorarmos, os verbos são palavras, né? São palavras usadas para indicar tempo, modo, pessoa, número, não é? E nós temos aqui que o verbo, ele pode designar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá? Então, como eu disse anteriormente, nós temos as seguintes características, né? Os seguintes tópicos aqui que regem essa classe gramatical. O verbo, para ser verbo, ele precisa apresentar modo, pessoa, número, tempo e voz, tá bom? Então, olha só, nós temos 3 modos verbais. Modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Observem comigo que cada um deles apresenta uma ideia central. O modo indicativo, por exemplo, na verdade, é uma constatação. Ele expressa ou indica uma certeza. No modo subjuntivo, nós temos a reflexão ou a apresentação de uma dúvida, de uma ação duvidosa, hipotética, de uma possibilidade que pode se confirmar ou não, que pode se concretizar ou não. No modo imperativo, nós temos a expressão de sugestão, ordem, solicitação, pedido, desejo, ok? Então, de maneira geral, os sentidos que esses modos verbais expressam são esses, tá? Bom, aqui nós temos uma tirinha do Armandinho, né? E ele começa dizendo, nós queremos um presente. Nós queremos um presente. E depois, e um futuro, né? E um futuro também. Então, nós queremos um presente e um futuro. Ou seja, essa tirinha nos faz perceber a necessidade, a relevância desta temática para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Nós não pensamos no tempo, por mais que realmente seja importante vivermos agora, né, compartilharmos agora, sorrirmos agora, mas nós temos um passado que não deve ser apagado e nós temos um futuro, né, que provavelmente virá, que certamente virá. E nós precisamos lutar por ele para que ele seja bom, tá? Então, hoje nós plantamos, hoje nós regamos e amanhã nós colheremos os frutos daquilo que temos plantado, né? Então, isso faz parte, esse conteúdo, na verdade, ele não é só do livro didático, ok? Com essa tirinha, nós percebemos que ele faz parte das nossas vidas. Essas crianças, elas crescerão e elas estão aqui solicitando, né, um futuro bom, tá? Então, olha só, gente, nós vamos começar a nossa conversa falando sobre o modo indicativo. Vocês lembram? Aquele que expressa o quê? Uma certeza. Neste modo indicativo, nós temos alguns tempos verbais. Quais são eles? Nós temos o presente, né? Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, expliquei na aula passada, futuro do presente e futuro do pretérito. Mas vamos relembrar o que cada um desses tempos indica. O presente, ele vai exprimir um fato que ocorre no momento em que se fala, né? Eu falo. Eu ando, eu corro, eu faço, eu leio, eu vejo, eu olho, eu sorrio, eu canto, enfim. Ou indicar ações ou estados permanentes, né? E aí eu expliquei, por exemplo, a Terra gira, o Sol ilumina, né? Então, essas verdades, né? A gente precisa, elas também aparecem indicadas pelo tempo presente, tá?
E aqui nós temos outra tirinha, dessa vez da Mafalda. Temos o seguinte: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Mafalda responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores, né? Então nós vemos que no presente, né, nós temos aqui uma situação do cotidiano, e no início da aula nós falamos que veríamos as situações, né, a situação comunicativa. Nós temos aqui no presente para eles estão conversando acerca do ano que virá, do futuro, né? E aí observem, as pessoas estão esperando um futuro, né, melhor, e o futuro espera que as pessoas hoje, no presente, sejam melhores. Então, pessoal, a todo momento nós temos esse jogo de tempos, né? Essa relação entre eles. Nós precisamos entender como eles funcionam, ok? Pretérito perfeito. No pretérito perfeito do modo indicativo, nós temos as duas formas: a forma simples e a forma composta. Na forma simples, nós temos a expressão de um fato ocorrido e totalmente, foquem nessa palavra, totalmente acabado, finalizado, encerrado. Na forma composta, nós temos a expressão de um fato que teve início no passado e que se prolonga até o presente, tá? Pretérito imperfeito, olha o nome, né? A nomenclatura como já é bastante sugestiva. Algo que foi iniciado, mas não foi finalizado. Então, eu estudava, eu pulava, eu corria, eu andava, né, pelas ruas, vamos supor, de uma outra cidade, quando morava lá, né? Então, essa é a ideia do pretérito imperfeito. Também é usado para uma ação passada habitual ou repetida. Débora viajava sempre nas férias, né? Uma ação passada e que sempre se repetia, mas já está no passado. Olha só, tive um pesadelo horrível. Sonhei que você pegou o coelhinho da Mônica e deu um baita nó nas orelhas dele. Ué, e qual foi o pesadelo? Eu era o coelhinho, né? Então, observem, tive um pesadelo, né? Eu tive, pretérito o quê? Imperfeito, tá? É um exemplo aqui. Eu era, né? E nós temos também o verbo, né? O conjugado no pretérito perfeito. Eu sonhei, ação acabada, finalizada, tá? Pretérito mais que perfeito expressa um fato que aconteceu no passado antes de outro já terminado, né? O exemplo: ela comprou uma casa com o dinheiro que juntara em uma outra negociação. Ele comprou a bola com o dinheiro que juntara da sua mesada, por exemplo. Então, primeiro junta o dinheiro, depois compra. Tá? Esse é um exemplo muito prático que nos ajuda a entender o pretérito mais que perfeito. Juntar dinheiro veio antes de comprar a bola, ok? Os dois estão no passado, mas um acontece antes do outro. E temos ainda os futuros, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Lembrando que o futuro do presente é a certeza de algo que acontecerá. E o futuro do pretérito, a certeza de algo que não poderá mais acontecer devido a um outro fator, geralmente externo, né? Então, nós temos futuro do presente, indica um fato que deve ocorrer posteriormente ao momento em que se fala. Exprime uma dúvida, incerteza ou suposição sobre fatos atuais. Então, mas de maneira geral, né, o futuro do presente ele expressa o quê? Uma certeza de que algo acontecerá. Né? Você assistirá a aula de língua portuguesa, né? Você assistirá. Ela está sendo gravada numa data e posteriormente você assistirá. Eu tenho certeza. Né? Futuro do presente. Futuro do pretérito. Você assistiria a aula de língua portuguesa se não tivesse viajado. Né? Então, você assistiria, tá? O futuro do pretérito, mais uma vez, ele expressa a certeza de algo que não pode ser
realizado, ok? Por conta de alguma condição. Eu antes seria uma floresta do que uma rua. Sim, eu seria. Se eu pudesse, com certeza seria, né? Então, Armandinho pensando, né? Eu prefiro ser floresta do que rua, do que avenida, né? Se eu pudesse, eu seria. Ou seja, eu seria se eu pudesse, mas não posso. Futuro do pretérito, tá? Vamos lá. Temos aqui, ó. Exprimir um fato que não vai ocorrer porque depende de uma condição, né? Depois, nós vamos para o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele reflete, né, ele indica uma ação duvidosa, tá? Uma hipótese, uma ação que pode ou não ocorrer. Ela é condicional, ok? Então, nós temos aqui o modo subjuntivo conjugado no presente. Importante lembrar o seguinte: na hora da conjugação, o modo subjuntivo só é conjugado nesses tempos que serão apresentados. Mas quanto ao emprego, né, aos usos do cotidiano, pode ser que ele apareça em outros formatos também, tá? Então, nós temos o subjuntivo no tempo presente. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual ou futuro. Lembrem, né, vamos lembrar sempre de que ele indica uma hipótese, tá? Não é uma certeza, né? É uma ideia que pode ser executada por você, por mim ou não, ok? Exemplo, é importante que você faça isso. É importante que você estude. Se a sua mãe diz, é importante que você estude, né? Ela não pode pegar na sua mãozinha e fazer com que você estude. Não, essa é uma decisão que você vai tomar. Então, ela diz, olha, é importante, né? É importante que você cuide do seu quarto, é importante que você tenha uma alimentação saudável, tá bom? Então, é uma sugestão. Neste caso, é uma sugestão, tá? Pretérito imperfeito, nós temos aqui exprime um fato passado e supostamente concluído. Não acho que ele tenha terminado o trabalho. E aí nós vemos, não acho que ele tenha terminado, né? Exprimindo uma hipótese. Futuro enuncia um fato que pode ou não ocorrer. Quando ele vier à loja, pegará as encomendas, né? Quando ele vier. O pretérito imperfeito também aparece bastante, né, com se. Se você fizesse tal coisa, se você dissesse, se você falasse, se você corresse, né? Tem até um poema bem conhecido do Carlos Drummond de Andrade, José, o título dele, né? E ele começa, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? E vai, né? Se você cantasse, se você dançasse, se você fugisse, se você corresse, né? É um exemplo do modo subjuntivo, tá? Em aplicação, nos textos. E, por fim, nós temos o modo imperativo. O modo imperativo, ele expressa o quê, gente? Uma sugestão, uma ordem, ok? O imperativo, ele pode ser afirmativo e pode ser negativo. Vamos para o exemplo? Ó, Agar, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas, né? Então, ele faria o trabalho pesado e, em troca, ela prepararia uma refeição boa, né, que ele gostava. Mas observe, o imperativo, onde está, professor, o imperativo? Vá. Vá você, né? Então, nós temos um exemplo do modo imperativo. Afirmativo. Professor, e o imperativo negativo? Não vá. Imperativo afirmativo, faça. Imperativo negativo, não faça. Né? Não faça isso, ok? Mamãe, posso ir nadar na piscina? Claro, tesouro.
Obrigado, mamãe, mas não vá se molhar, hein? Complicado, né? Então, olha só, nós temos aqui o inverso, o imperativo negativo. Na tirinha anterior, nós tínhamos o quê? Vá. Nesta, nós temos não vá. Imperativo afirmativo e imperativo o quê? Negativo, tá? Agora, nós temos aqui alguns exemplos que vão, né, nos apresentar, nos mostrar de forma muito clara esses verbos em funcionamento nos textos, na vida cotidiana. Gente, é muito importante mesmo que você entenda que o verbo é a principal classe gramatical. Se nós fizéssemos uma hierarquia, né, nós teríamos os verbos, logo depois os substantivos e em terceiro lugar no nosso ranking, os adjetivos, tá? Então, olha só, os verbos é que mandam, eles é que regem. Como nós saberíamos o tempo das coisas? Como nós saberíamos a época se não houvesse verbo, se não houvesse essa indicação? Como nós saberíamos se era algo certo, se estamos tratando de algo certo, duvidoso ou de uma ordem? Exemplo, né? Quando nós temos os textos publicitários que fazem uso do modo imperativo e dizem use máscara. Imagina se não houvesse essa ideia, as pessoas não entenderiam que era uma ordem expressa, né? Para quê? Para o bem comum. Né? Então, use máscara, use álcool em gel, né? Cuide da sua saúde, ok? Então, eles servem para reger a vida cotidiana. Vamos lá, primeiro texto, 500 milhão. Pronto, o Facebook chegou lá. 500 milhão de usuários. No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, uma está na rede social que agora se firma definitivamente como a maior do mundo. A marca vem sendo aguardada desde abril deste ano, quando foi divulgada durante a conferência F8 que o Facebook possuía 400 milhões de usuários. Já na ocasião, com o lançamento da possibilidade de o botão like ser usado em outros sites, analistas de tecnologia diziam que a marca do 500 milhão estava próxima e seria atingida em poucos meses devido ao crescimento que a plataforma Open traria. Dito e feito, quem deu a notícia foi o próprio Mark Zuckerberg, criador e atual, né, administrador aí do Facebook. No vídeo divulgado pelo blog oficial da rede, ele afirma que nunca imaginou tantos jeitos de as pessoas usarem o Facebook quando lançou o site há 6 anos. Eu quero agradecer a você por ser parte do que o Facebook é hoje e por espalhá-lo pelo mundo, disse. Também foi anunciado o lançamento do Facebook Stories, uma coletânea de histórias contadas por usuários, relatando como a rede social mexe com suas vidas. Um aplicativo com o mesmo nome vai permitir que todos compartilhem sua história com a rede social na própria rede social. Ok, temos um texto sobre o Facebook, né, sobre os avanços do Facebook, aumento aí da quantidade de usuários, mas professor, o que você quer mostrar? Olha aí, eu marquei alguns verbos, nem todos, né, marquei alguns verbos, mas se vocês observarem, eles estão presentes em todo o texto, né, chegou, né, pretérito perfeito do modo indicativo, está presente do modo indicativo, possuía, pretérito imperfeito do modo indicativo, traria, pretérito imperfeito do modo indicativo, o que mais? Tem muita coisa aqui. Ele disse, pretérito perfeito, ação consumada. Então, se você parar para pensar, se você parar para observar, nós vamos ver que esses verbos, eles regem não só o texto, mas a própria fala do entrevistado, né? Então, vamos lá. Outro exemplo. A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para amplo público, com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes. A notícia abrange todas as áreas que são coletivamente importantes, como política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros. Aí observem, né? Nós temos a notícia
ela relata, ela abrange as áreas que são, né, os verbos conjugados aí no tempo presente, tá? E por fim, um último exemplo, nós temos aqui: bolas misteriosas surgem em praias de Peruíbe, São Paulo, e intrigam moradores. O aparecimento de centenas de bolas na faixa de areia de Peruíbe, litoral de São Paulo, deixou moradores da região intrigados. Neste fim de semana, fotos da praia circularam por grupos de WhatsApp e repercutiram nas redes sociais. O principal questionamento da população, os principais questionamentos da população buscam explicação sobre o que seria e o que poderia ter causado o fenômeno. Cara, estava correndo quando vi essas coisas na areia. Pensei que fossem ovos de algum bicho, sei lá. Contou o técnico em TI, Gilberto Rodon. Um amigo teve a coragem de mexer lá. É lama. Aí a gente ficou mais tranquilo. Continuou. Mais uma vez nós temos, bolas misteriosas surgem, intrigam, não é? Como a pergunta não foi solucionada, como o fenômeno ainda não tinha sido explicado até o momento, né? Esse fenômeno, o surgimento, o aparecimento dessas supostas bolas misteriosas, né? O título aparece no tempo presente, porque não há resposta ainda, não é? O aparecimento já deixou todos impressionados, assustados, pretérito perfeito, tá? Olha só, seria, poderia, né? Mais uma vez nós temos a aplicação de quê? Do futuro do pretérito, né? Cara, estava correndo. Olha só, percebam a ideia na prática do pretérito imperfeito. Observem, ele estava correndo, encontrou ali uma situação estranha, diferenciada e por isso parou. O que significa dizer que ele não necessariamente gostaria de ter parado de correr. Ele parou por uma eventualidade. É como eu já expliquei também a situação das pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas saíam muito, né? Elas estudavam, elas pulavam de cima da árvore lá dentro do igarapé. Então, quando elas vão nos contar sobre a historinha delas, sobre a história de vida delas, elas nos dizem o quê? Eu andava aquele centro todinho, né? Eu pulava da árvore no igarapé, eu brincava com os meus amigos de infância, eu fazia tal coisa. Então, observem, essa ação, ela não foi parada por vontade, interrompida por vontade do sujeito. Ela foi interrompida por uma situação, por uma impossibilidade. Imagina um idoso pular de cima de uma árvore alta, ele nem tem mais coragem de subir, quanto mais de pular, né? Então, observem a ideia dos verbos, né? O que eles expressam, ok? Por isso é pretérito imperfeito. É um passado que não foi concluído, que não foi consumado por algum motivo, né? Neste caso, por conta deste fenômeno que apareceu e inquietou a todos. Eu pensei, pretérito perfeito, eu vi, pretérito perfeito, né? Continuou, né? Ele continuou. Enfim, nós temos os verbos aqui em seu funcionamento. Perceberam isso? A todo momento, como vocês viram também, nós não temos a predominância de um tempo, né? Um texto não precisa estar totalmente no tempo presente, totalmente no tempo passado. Existem muitas ideias do passado que às vezes são contadas, não é? E nós usamos o tempo presente para que se torne mais interessante. Exemplo, quando o professor de história diz que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil no ano X, né? Ele chega, mas ele já chegou. Então, o ideal seria utilizarmos o quê? O tempo passado. Porém, para fazer com que você entenda melhor e se interesse mais pelo que está sendo discutido, ele diz o quê? Ele chega e de repente ele faz e ele continua e tudo. E aí você fica, nossa, parece que a história está acontecendo agora e eu faço parte dela. Pois é por isso
que nós não podemos de modo algum esquecer ou desprezar esse conteúdo. Ele faz parte, assim como todos os outros, na verdade, eles fazem parte das nossas vidas cotidianas. Um abraço para você de casa, até o próximo encontro. Tchau, tchau.